Olá, bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu vou pregar agora, não, sobre a dureza do coração. Mas antes de mais nada, eu vou fazer uma breve oração para que o Senhor possa conduzir esse estudo, essa ministração. Filho Deus, eterno Pai, Senhor, eu me coloco agora diante da tua presença nesta manhã de domingo, Pai amado, dia 30 de domingo, dia 30 de novembro, Pai amado Senhor, 2025, para poder, Senhor, ministrar a tua palavra, Pai amado Senhor, sobre a tua autoridade, sobre o teu controle, sobre a tua direção, Pai amado Senhor, para que o Senhor possa, Senhor, edificar a vida dos meus irmãos, falar com meus irmãos, edificar a fé dos meus irmãos, fortalecer a fé dos meus irmãos e também fortalecer a minha fé também, edificar a minha, porque quando eu ministro para os meus irmãos, a minha fé também é fortalecida, Pai amado Senhor. Pai amado Deus querido, Senhor, que ao me conduzir nessa ministração, o Senhor venha paralisar toda a força do mal, toda a força do mal que vem intervir, Pai, Senhor, nesse trabalho, Senhor, que esse indivíduo, Senhor, que fica lançando substância tóxica na minha casa, ele, o Senhor venha paralisar, Pai, Senhor, essa obra desse maligno aqui, Pai amado Senhor, e todo barulho maligno de músicas profanas também, Senhor, venha ser paralisada pelo Teu poder, Pai, Senhor, neste momento a qual o Senhor estará me usando para ministrar a Tua palavra, Pai. Oro, Pai, que o Senhor venha me dá graça, me capacitar a ministrar a tua palavra, Senhor, trazendo glória e louvor para o teu nome, Pai amado Senhor. Fala com cada um de nós, Pai amado Senhor, dos meus irmãos, que terão acesso a essa ministração, Pai. Abençoa a vida deles, abençoa a minha também, Pai amado Senhor. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus, fica comigo. Amém. Amém, meu irmão. Então eu vou falar sobre a dureza do coração. Irmãos, há pouco tempo atrás, não lembro, parece que foi em setembro desse ano, eu estava conversando com uma senhora, ela pegou e falou assim que algumas pessoas têm aquela carteirinha de ir para hospital e visitar internados, e ela estava me contando que parece que é capelão que ela oferecia Jesus para aquelas pessoas que estavam em estado terminal com câncer, e segundo ela, as pessoas que ofereciam Jesus para aquelas pessoas, as pessoas respondiam para aquelas pessoas que não queriam aceitar Jesus. As pessoas estavam gritando de dor, a morfina já não fazia mais efeito, o capelão oferecia Jesus para aquelas pessoas, as pessoas que estavam lá ofereciam Jesus para aquelas pessoas que estavam em casa, irmão, e ela não queria se arrepender, irmãos. Estava já morrendo, já partindo dessa vida, já, e a pessoa oferecendo Jesus, recebe a Jesus na sua vida, e a pessoa, ela, segundo ela, disse que balançava a cabeça assim, não quero, não quero, e falava assim, resistiu duro, mas isso é dureza do coração. Antigamente, quando as pessoas estavam num leito de morte, estavam em estado terminal, por causa o cigarro causava câncer, etc e tal, aí eu oferecia Jesus, aí a pessoa estava quebrantada, correto? A pessoa estava quebrantada, e aí, ao oferecer Jesus, a pessoa recebia Jesus, com lágrimas ainda, recebia Jesus. Hoje em dia não, hoje em dia a pessoa em caso terminal, fumou cigarro, adquiriu câncer, ou problema que surgiu câncer, a pessoa não quebranta. Então, se oferece para Jesus, ela amaldiçoa Deus, ela morde a língua e amaldiçoa o justo juiz. O juiz justo, que está, justo juiz. Tá entendendo como está a situação hoje em dia? Tá assim, irmão. Então, em relação ao cigarro, o diabo tinha essa preocupação, né? Porque o cigarro ia atrapalhar o avanço do império das trevas, porque no leito de morte as pessoas clamavam por Jesus. Mas aí agora o diabo descobriu que não, que agora no leito de morte as pessoas amaldiçoando Deus no leito de morte. É o que está acontecendo, dureza do coração, irmão. E não tá brincadeira não. Eu prego aqui também aqui, as pessoas falam que eu estou mentindo quando eu prego a palavra de Deus, que eu sou um otário de acreditar na palavra. E me xinga até de filho de meretriz. Só que ele fala uma palavra pejorativa, que eu não vou falar. Tá? E vamos lá, vamos ocupar o tempo aqui, que eu quero falar para os irmãos, edificar nossa fé, e os tempos estão se abrindo, irmão. Coração duro. Os indivíduos aí ficam a noite toda jogando substâncias tóxicas na minha casa, e ele ouve a palavra aqui, mais de um ano está ouvindo a palavra de Deus aqui, não, é dureza, insensível. E por isso, o justo juízo que vai ser exercido para essa pessoa é justo, viu, irmão? É o que vai falar na pregação aqui. Eu falo já dessa maneira aqui, irmão, porque tá demais. Ó, impenitência. Impenitência que é falta de arrependimento. Os penitentes são aqueles que se arrependem. Impenitência é aqueles que não se arrependem. Eclesiastes 11:11. Visto que não se executa logo o juízo
sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto à prática do mal. Agora, Jeremias 7,13. Enquanto fazeis todas essas obras, diz o Senhor, eu vos falei, começando de madrugada, mas não ouviste. Chamei-vos, mas não respondeste. Amós 4,6. Também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não voltaste para mim, diz o Senhor, mandou fome. Ageu 2,17. Feri-vos com queimadura e com ferrugem, e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos. Contudo, não ouvi entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Mateus 11:20. Agora é Jesus dizendo isso aqui. Então começou ele a denunciar as cidades onde se realizou a maior parte dos seus milagres por não se terem arrependido. Agora que correção desprezada. Isaías 9:13. Todavia este povo não se voltou para quem o feria, nem buscou o Senhor dos exércitos. Jeremias 2:30. Em vão castiguei os vossos filhos, eles não aceitaram a correção, a vossa espada devorou os vossos profetas como um leão destruidor. Jeremias 5:3. Ó Senhor, não procuram os teus olhos a verdade? Feriste-os, mas não lhes doeu. Consumiste-os, mas não quiseram receber a correção. Endureceram a sua face mais do que uma rocha, e não quiseram arrepender-se. Amós 4:9. Feri-vos com crestamento, ferrugem, a multidão das vossas hortas, das vossas vinhas, das vossas figueiras, das vossas oliveiras, foi devorada pelo gafanhoto, contudo não voltaste para mim, diz o Senhor. Sofonias 3:7. Eu dizia, certamente me temerás, e aceitarás a correção, e assim a sua morada não será destruída, conforme o que havia determinado. Mas eles não se levantaram de madrugada, e corromperam todas as suas obras. Hebreus 12:5. E já vos esqueceste da exortação que vos admoesto os filhos, como filhos, filho meu, não, vos esqueceste da exortação como vos admoesto como filhos, filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desanimes quando por ele fores repreendido. Apocalipse 16:11. Esse aqui eu vou deixar para depois, Apocalipse 16:11, que é o que eu vou ministrar depois, tá? É Apocalipse capítulo 16 que eu vou ministrar, então eu vou deixar para esse vídeo por último. Então aqui, dureza de coração, condenada. Salmo 95:8. Não endureçais o vosso coração como em Meribá, como no dia da tentação no deserto. Provérbios 28:14. Bem-aventurado o homem que continuamente teme o Senhor, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Provérbios 29:1. Quem insiste no erro depois de repreendido muitas vezes, será destruído de repente sem que haja cura. É que nem o filho de Eli. Foi repreendido pelo pai dele ali, só que o problema dele também, que ele foi culpado, é que em vez de ele tirar os obreiros, os diáconos do cargo, ele só repreendeu, mas não tirou do cargo. Então tinha que repreender e tirar do cargo também. Ele só repreendeu, mas não tirou do cargo. E aí que foi repreendido várias vezes lá, e por isso que a arca foi levada para Siló. A arca de Siló foi levada para o território dos filisteus. Vamos lá. Romanos 2:5. Mas segundo a tua dureza e o coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação dos judeus. Estou falando dos judeus aqui. Que o coração impenitente que não se arrepende. Antes, exortai a vós uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Agora, incessidade física e espiritual. Provérbios 23:35. Dirás, espancaram-me, mas não doeu. Bateram-me, mas não senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a beber. A pessoa está embriagada aí, tomou cerveja, conhaque, vinho, está embriagado, está insensível, bêbado. E final do ano está chegando aí, viu? Muitas pessoas vão entregar bebedeira
O ano inteiro já se entrega bebedeira, mas nas dias de festa se entrega mais ainda. Vai entregar bebedeira, cerveja, vinho, cunhaque, vodka, uísque, drogas também, fornicação, insensíveis, estão endurecidos pelo pecado aí, e você prega todo dia para eles xingam a gente de filho de meretriz, fala que somos irritantes. Então o juízo para esses ímpios aí é justo. Vamos lá. Isaías 52, 25. Pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira e a violência da guerra, ela o envolveu em labaredas, contudo não compreenderam, queimou-os, mas não fizeram caso. Tá? Isaías 52, 25. Pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira e a violência da guerra, ela os envolveu em labaredas, contudo não compreenderam, queimou-os, mas não fizeram caso. Atos 28, 27. Pois o coração deste povo está endurecido, com os ouvidos ouviram de má vontade e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração e se convertam. Efésios 4, 19. Tendo-se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. 1 Timóteo 4,2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência. Falso mestre, e aqui tem um falso mestre, um falso profeta também, um falso sacerdote. Agora o versículo que eu falei que ia ler, que é onde que eu vou pregar, está aqui. Apocalipse 16, 11. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram contra Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Então, quer dizer, correção desprezada. Lê novamente, Apocalipse 16, 11, a correção desprezada. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram contra Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Eu não falei, você está no câncer, você está terminal, em vez de se aquebrantar, não, morde a língua e blasfema o juiz justo. Vou ler aqui. Ouvi uma voz forte vinda do santuário dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então veja bem, então já correu os 7 selos da ira de Deus, as 7 trombetas, e agora tem os 7 últimos juízos, que são as 7 taças da ira de Deus. Quando chega nas 7 selos da ira de Deus, nas 7 trombetas, ainda o povo tem ainda a chance de se arrepender. Inclusive, no capítulo 14 de Apocalipse, o anjo fala: tema a Deus. Aí faz um último apelo para as pessoas ali, dos terrenos, os que habitam na terra. Então, o primeiro flagelo. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram ursas malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo flagelo. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar transformou-se em sangue, como de um morto, e morreu todo o ser vivo que havia no mar. O terceiro flagelo. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e eles se transformaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste estas coisas, porque derramaram o sangue de santos e de profetas, também lhe deste sangue para beber, é o que merece. Ouvi uma voz do altar que dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto flagelo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e ele foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. O quinto flagelo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas. E as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemavam contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, porém não se arrependeram de suas obras. O sexto flagelo. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates,
as águas do rio secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-las para a batalha do grande dia de Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Então ajuntaram-se os reis no lugar em que hebraico se chama Armagedon, o 7º flagelo. Então o 7º anjo derramou sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário do lado do trono, dizendo: está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou o céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque este flagelo do granizo era terrível. Agora eu vou ler as notas aqui, tá? Rapidamente aqui. Então eu já falei, Deus enviou os 7 selos de Deus, as 7 trombetas, e aqui está os 7 últimos flagelos, as 7 taças de Deus. Lá no Egito, lá em Êxodo, tem as 10 pragas que Deus envia para o Egito, o mundo. Aqui a Babilônia também é o Egito também, tá? A Babilônia, o mundo. A Babilônia representa o sistema corrupto do mundo, que na verdade Babilônia é Roma, né? Que o João fala Babilônia, mas é Roma, que é o sistema corrupto do mundo, onde as pessoas abraçam a fornicação, a prostituição, a rebelião contra Deus. E são pessoas que estão aí, fazem rebelião contra Deus. Então o juízo é para as pessoas que estão no mundo e abraçam a corrupção que é no mundo. Tá? Então Deus fala: sai da Babilônia, povo meu, para o juiz não pegar vocês. Não se contamina com a Babilônia, não. Os valores da Babilônia, não. Vamos lá. E tá aí, vamos deixar eu falar aqui. Os anjos derramam as 7 taças. As taças apresentam diferentes perspectivas da destruição final do primeiro céu e da primeira terra. As 4 primeiras taças provocam flagelos nos mesmos ambientes das 4 primeiras trombetas, que está Apocalipse 8, 7, 12. Terra, mar, rios e fonte do oceano. Então são esses 4 lugares que as 7 taças as 4 taças da ira de Deus, juntamente com as 4 trombetas, que essas primeiras 4 flagelos. Aqui falando novamente, as taças apresentam diferentes perspectivas da destruição final do primeiro céu e da primeira terra. As 4 primeiras taças provocam flagelos dos mesmos ambientes das 4 primeiras trombetas, 8, 7 e o 12. Terra, mar, rio e fonte e sol. Os juízos das trombetas foram limitados a uma terça parte de cada ambiente. Tá aqui, Apocalipse 9, versículo 4 e 5 e o versículo 18. Mas a destruição derramada pelas taças é total, mas a destruição derramada pelas taças é total. Então aqui no 7º flagelo é destruição total, viu? Não tem chance de arrependimento, não. É só total. Então tem que blasfemo e amaldiçoa Deus. Coração duro. Então por isso o julgamento dessa pessoa é justo. Vai falar aqui. Deus não vai mandar inocente pro fogo do inferno, não, viu? Mas a destruição derramada pelas taças é total, diferentemente das sequências dos selos e das trombetas. Nenhum interlúdio. Quer dizer, nenhum interlúdio, nenhuma pausa. 7, 1, 17, 10, 1 e 11, 14. Introduz, então veja bem aqui, diferentemente das sequências dos selos e das trombetas, nenhum interlúdio introduz um intervalo entre a 6ª e a 7ª taças. O fim chegou, veja,
tá? Em Apocalipse 1:8, que ele vai falando dos selos. Quando chegou que Deus abre os selos, os 7 selos, e vai abrindo, vem o cavalo branco, vem o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo, que são os juízos de Deus aqui sobre a terra, para atingir os mundanos, os terrenos, para formato de 4 mais 3 dos juízos. Agora, o versículo 2 que eu falo aqui, o versículo 2. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Isso aconteceu no Egito também, úlceras, tá? Tumores, é câncer, né? Vamos lá. Tá falando aqui. Ao ser derramado sobre a terra a primeira taça, afligirá não a terra em si, contraste com a primeira trombeta. Capítulo 8, versículo 7. E sim, os habitantes da terra. Quando falou habitantes da terra, irmão, são todos aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, viu? Toda vez em Apocalipse que fala os habitantes da terra, são todos aqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida. Vamos lá. Os habitantes da terra. Aqui os habitantes, e sim os habitantes da terra, que carregam a marca da besta, com úlceras malignas e dolorosas, semelhante à sexta praga no Egito. Êxodo 9, do versículo 8 ao 12. Vamos lá. Semelhante à sexta praga no Egito. Vamos lá. Êxodo, pega aqui. O Êxodo 9, do 8 ao 12. Vai falar aqui. Rapidamente. 8 e 12. Então o Senhor disse a Moisés e Arão: peguem a mão cheia de cinza de um forno, e que Moisés atire essa cinza para o ar diante de Faraó. Ela se transformará em pó fino sobre toda a terra do Egito, e em tumores que se arrebentem, em úlceras nas pessoas e nos animais por toda a terra do Egito. E eles pegaram cinza em um forno, com eles fala que é Arão e Moisés. Eles pegaram cinza de um forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou a cinza para o ar e ela se transformou em tumores que se arrebentaram em úlceras nas pessoas e nos animais. Para úlceras é tumores. Os magos não puderam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Mas sabe por que Deus endurece o coração das pessoas? Porque eles rejeitam a palavra. E por rejeitar a verdade, pessoal, Deus endurece o coração deles, permitindo que eles sejam entregues ao erro, à dureza do coração. Então, quanto mais jeita a palavra, mais fica pesado das correntes, mais Deus mais endurece o coração. E aí é o juízo de Deus isso aí, tá? Endurecer o coração. Então, vamos continuar aqui. Então, que foi as úlceras. Também tem Deuteronômio o 28. Deuteronômio 28 também vai falar das úlceras também. Tá aqui, Deuteronômio 27 e 35. 28, 37 e 35. Isso aqui. O Senhor os ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com coceira. E disse vocês não conseguirão se curar. Então veja bem, isso aqui é por causa está falando do caso da desobediência. Se for desobedecer a palavra, Deus vai ferir com as úlceras, com os tumores que feriu os egípcios. Então Deus exerce juízo, praga com os desobedientes. Mas aqui, o versículo 3 agora vai falar aqui, o segundo flagelo. Então, o primeiro flagelo foi úlceras e tumores. E o segundo anjo derramou a sua taça no ar, e no mar, aliás, o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo o ser vivo que havia no mar. A segunda taça converterá as águas do mar em sangue, e todo ser vivo marinho morrerá. A primeira praga no Egito, Êxodo 7:21, é ampliada para dimensões universais. Então a praga no Egito foi só ali, naquela parte do Egito ali. Aqui é em dimensões, é no mundo, né? É parte não é lugar isolado. Pega aqui Êxodo capítulo 7, que é a primeira praga que Moisés, que Deus opera no Egito ali através de Moisés. Vamos lá, Êxodo 7, no 21.
Vai falar aqui, Êxodo 7:21. Os peixes que estavam no rio morreram. Pega um pouquinho mais para botar. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão levantou o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais. E toda a água do rio virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Vamos lá? Então essa é a primeira praga do Egito. Percebe? Estou fazendo uma comparação das pragas do Egito com aqui as pragas do Apocalipse, que está para bem aí. E é para os ímpios, lá, os impenitentes. Então vamos lá, agora o 4 e o 7. O terceiro flagelo. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, que és o santo, pois julgaste estas coisas. Porque derramaram o sangue de santos e de profetas, também lhe deste sangue para beber, é o que merece. Ouvi uma voz do altar que dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízes. Essa voz do altar aqui é a voz dos santos, viu? Dos mártires, as almas que estão lá no céu. Que lá no Apocalipse, capítulo 6, eles falam: até quando você não vai brigar nosso sangue? Eu vou ler isso aqui. Com a terceira, aqui o 4 e o 7. Com a terceira taça, rios e fontes de água. Água potável. Então, água potável é água potável. Nós bebemos. Então, aqui, com a terceira taça, rios e fontes de água potável, serão transformadas em sangue. É o que merece, declara o anjo das águas. Referindo-se àqueles que derramaram sangue dos santos e dos profetas. Tá? E também 17:6, no que fala aqui, que Deus, isso aqui, mas é para os ímpios, tá? Apocalipse, esse juízo, os 7 selos, as 7 trombetas, é só para ímpio, tá? Juízo é para ímpio, é Deus se vingando aí dos ímpios aí. Vamos lá. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei com o grande espanto. Então, a Babilônia, que é o sistema corrupto aí, Roma. Vamos continuar. Porque esses valores desses mundanos aí, mas opôs são os valores do reino. Vamos lá. E a profecia de Isaías 49:16. Isaías 49:16. Que fala também aí, que vai transformar em sangue aí. Vamos lá. Isaías 49 e o 26. Fale com que os seus opressores comam a sua própria carne e se embriaguem com o seu próprio sangue, como se fosse vinho novo. Então toda a humanidade saberá que eu sou o Senhor, o seu Salvador e o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Tá? Então essas profecias e maldições aqui é para os ímpios, para os terrenos, para aqueles que amam o pecado, a fornicação, as bebedeiras, as farras, as pandengas. Continuando aqui. A profecia de Isaías 49:26 promete que os sanguinários opressores de Israel serão forçados a beber o seu próprio sangue. O altar celestial debaixo do qual as almas dos mártires se juntaram semelhante ao sangue sacrificial. Isaías 6:9. Lembra que ali, até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue? É dos mártires, dos profetas dos mártires que morreram. Por exemplo, Pedro, Paulo, Estevão, também lá no Velho Testamento, Zacarias, Abel, tá? Vamos lá, 6:9. O que fala do quinto selo. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, tá? Então nós somos perseguidos por causa da justiça, por causa da palavra. Então esses ímpios que nos perseguem por causa da palavra, da justiça, Deus vai ser juízo nesses ímpios aí, tá? Vamos lá. Clamaram com voz forte dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado uma veste branca, e lhe foi pedido que repousasse assim por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido.
Então, às vezes, irmão, você tem algum parente que morreu aí, que o bandido matou o seu filho, matou seu marido, matou um familiar seu aí, e aí ele gozou aí de liberdade aí, fez ter justiça aí, mas no inferno, mas foi lançado no inferno lá e Deus vai. Essas pessoas que mataram, jogaram o nosso irmão na arena lá, no Coliseu, para se levar por nós, nas fogueiras, era melhor que esse povo nunca tivesse nascido, viesse ao mundo. Vamos lá. Concorda com o juízo do anjo, encoando o cântico há pouco entoado pelos vencedores. 16:7. Vai falar aqui. Ouvi uma voz do altar que dizia: certamente ao Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os seus juízos. Então concorda aí com o anjo falou, que é justo mesmo o juízo de Deus. Também aqui, 15:3. Entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Então aqui, as pessoas receberão de Deus exatamente o que merecem. Então as pessoas receberão de Deus exatamente o que merecem. Conforme aqui a Apocalipse 20:12. Essa nota aqui é muito bonita. Vou ler aqui. As pessoas receberão de Deus exatamente o que merecem. 20:12. Hoje eles zombam, mas vão receber o que merecem. 20:12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito no livro, que o povo aqui são os ímpios. É o 12. Os mortos, os grandes e os pequenos, inclui tanto os santos de Deus, 11:18, 19:5, quanto os adoradores da besta, 13:16 e 19:18. Aqui tu vai repetir Apocalipse, tá? Quando fala aqui, ó, os mortos, os grandes e os pequenos, inclui tanto os santos de Deus, Apocalipse 11:18, Apocalipse 19:5, quanto os adoradores da besta, Apocalipse 13:16 e 19:18. Os livros que registram suas obras serão abertos. Daniel 7:10. Daniel 7:10. Só que o santo vai ser julgado, não já estão salvos, vai ser julgado apenas as suas obras, que é o tribunal de Cristo, só as obras que nós fizemos, nosso trabalho. Agora os ímpios vai ser julgado a alma deles, o grau de condenação que cada um vai receber. E esses ímpios que recebem muita revelação da palavra, recebem muito o poder de ser salvo, a condição vai ser mais severa. É melhor que nunca tivesse gente pregando para eles. Pregando para eles e eles não receberem a palavra, é melhor que nunca tivesse pessoa pregando para eles, que a condição é ser menos severa, do que eles ouvir bastante revelação, bastante mensagem para se arrepender e continuar no pecado. É por isso que eu prego mesmo, e se cada vez mais, vai pesar mais a condenação no inferno, vai aumentar mais a sentença. Vamos lá? O 12. Então, Daniel 7:10. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal, e foram abertos livros. Então tem os livros da condenação aqui, são vários livros da condenação, que estão as obras dos ímpios lá. Drogas, bebedeiras, fornicação, idolatria, vão ser julgados lá. Continuando aqui. Provendo a base pelo qual cada um será julgado. Romanos 2, 6, 11. Então, Romanos 6, 12. Aqui é Romanos 6, 12. Romanos 2, 6, 11. Provendo a base pelo qual cada um será julgado. Romanos 2, do 6 a 11. Que retribuirá a cada um segundo as suas obras, a vida eterna aos que, perseverando e fazer o bem, proverá
que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação para os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à justiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Então, os gregos são todas as pessoas que não pertencem ao judaísmo. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Aqui nesse mundo aqui é tratado com parcialidade, né? Se você puder molhar a mão do juiz, aí o juiz aceita o suborno e faz injustiça, né? Mas lá no céu não vai ter justiça, não. Vamos lá. Deus mantém um acurado registro de todas as obras humanas e recompensará e castigará com perfeita justiça. Outro livro do livro da vida. Então tem vários livros aqui, ó. Tem outro livro, o livro da vida. Então o livro da vida só está registrado o nome dos santos, aqueles que receberam Jesus, aqueles que se arrependeram dos pecados, choraram dos pecados, abandonaram os seus pecados, receberam o Consolador e perseveraram até o fim. Então esses daí tem os nomes escritos no livro da vida. Mas aqueles que continuaram nas bebedeiras, nas farras, nas pandeiras, não se arrependeram dos pecados, o nome dele não foi escrito na vida, o livro dele está escrito no livro da morte, a condenação lá, que eles vão receber. Vamos lá. Apocalipse 13, o livro da vida que está escrito o nome dos santos. O mal entregou os mortos que estavam à morte e o inferno, Apocalipse 23, é isso mesmo. O mal entregou os mortos que nele estavam à morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Apocalipse 20 e o 13. O mal entregou os mortos que nele estavam à morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Essa, aqui conforme o 3 e o 5. Vamos lá, conforme o 3 e 5. O vencedor será assim vestido de branco e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Confessou aqui na terra, confessou como Salvador. E aquele que negou Jesus, Deus vai negar também lá na glória lá. Vamos lá? O 20 e o 12. 13 e 8. E ela será adorada por todos que habitam sobre a terra, quer dizer, a besta, o sistema corrupto do mundo. Aquele que, desde a fundação do mundo, não tiver seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Continuando. O 17 e 8. Está vendo o livro da vida aqui, tá? A besta que você viu era e não é, mas está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admiram vendo a besta que era e que não é mais, mas tornará a aparecer. Vamos continuar. E também 20:15. Está falando aqui. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. É a parte que lhe cabe. Também 21:7. Nele não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Vou aproveitar para falar aqui quem vai ficar fora, aproveitar que estou mostrando aqui. Então vai lá. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. 22:15 também. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos os que amam praticamente. Os cães são os que desprezam a palavra de Deus, os zombadores, carnecedores que desprezam Deus, e também os falsos obreiros, falsos mestres, e também os desviados, que voltam ao vômito, que ouvem a palavra que vem para Jesus e voltam ao vômito. Vamos lá, continuando aqui o 16:12, já ali anota, deixa eu anota aqui, o 16 do 12. Então, é isso aí.
Agora vamos lá para botar. Tá no 16 e o 12. Vamos das taças aqui. Aqui. Então, continuando. Tem a nota do 23 também, irmão. Tem que tomar o 23 também. Vamos pegar, tem a 13 também. Ó, o mar e a morte e o inferno. O 23. O mar entregou os mortos que nele estavam à morte e ao inferno. Entregaram os mortos que nele havia. Eles foram julgados um por um segundo as suas obras. O mar, a morte e o inferno. O reino dos mortos, conforme o 6:8, que é lá o cavalo amarelo. Entregarão seus mortos de modo que todas as pessoas voltam à existência corporal para serem julgados. Então lembra que falou que vai estar lá na frente do trono lá, tanto os ímpios e também os santos, só que os ímpios, como eu já falei, vai ser julgado as obras malignas que eles fez, então vai ser condenado lá. O grau de condenação deles que vai condenar. Por exemplo, Adolf Hitler, que matou 6 milhões de judeus, a história falou que matou 50 milhões de pessoas, mas só de judeus ele matou 6 milhões de judeus. José Stalin da União Soviética tem um grau de condenação também. Mussolini da Itália, ditador, tem condenação também. O Saddam Hussein, vários homicidas que matou muitas pessoas. Os trupadores. Aí tem as condenações também, dos prostitutos, dos adultos, daqueles que viam amaziados, dos comunicadores, dos bêbados. Tem grau de condenação. E tem a condição grave também, para aqueles que foi muito recebido a oportunidade de receber. Então você prega na sua casa, os ímpios estão ouvindo as pregações, e eles têm chance de ser pendente. Então foi dado muita oportunidade para receber. Então vamos estar grave de condenação também. Porque aquilo ele tem muito cuidado, muito será requerido. Judice existe aqui. Tá? Em Lucas capítulo 12, 47, tá? Então a responsabilidade, quem tem quando é dado mais responsabilidade, mais é cobrado. Então que eles têm muita oportunidade, então Jesus já falou. Se esse evangelho, a palavra fosse pregada para Sodoma e Gomorra, eles teriam se arrependido. Que a gestão não se arrependeu. Corazim e Betsaida, né? A de Corazim e Betsaida. Porque se esses milagres foram realizados em Sodoma, há muitos teriam se arrependido com pano e cinza na cabeça. E tu, quando pensa que você vai levado ao céu? Não, você vai descer até o Hades. Então, vou receber muita oportunidade aí. Por isso que eu falo, que eu nunca tive essa explicação de que eles tenham ouvido e rejeitar o evangelho. Vamos lá. O 13 aqui, então falou aqui, ó. Então vai falar dos galardões dos santos. Que aqui é a nossa recompensa. Por exemplo, eu trabalho aqui pegando a palavra, eu vou ter recompensa no meu trabalho. Eu já sou salvo, somos salvos pela graça, não por obras, para que nenhum se glorie. Está em Efésios 2:8. Porém, Deus vai recompensar as pessoas que trabalham na obra. O apóstolo Paulo trabalhando, mas tem galardão. A recompensa que é? São tronos que a pessoa vai governar no milênio. Responsabilidade. Você é responsável nas coisas de Deus aqui, dinheiro, você usa dinheiro para glorificar Deus, você usa o seu tempo para glorificar Deus. Você usa as suas mordomias, dinheiro, tempo, saúde, todos aqui na terra é dado para usar para a glória de Deus. Tudo você usa com diligência, então, com responsabilidade para a glória de Deus, então Deus vai dar tronos para você governar lá. Tá? E aqueles que forem negligentes vai ser salvo, mas não vai ter responsabilidade. Conforme somos salvos pela graça. Vou pegar a recompensa aqui. 1 Coríntios 5:10. Propriamente 5:10. Diz aqui. 5 e o 10. Porque é necessário que todos nós comparecemos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito, por meio do corpo. Então, continuando aqui, o 5:10. E por Jesus, Mateus 16 e 27. Entregarão os seus mortos, de modo que todas as pessoas voltarão à existência corporal para serem julgados. Mateus 16 e 27. Vamos lá, Mateus 16 e 27. Mateus 16 e 27. Aqui. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos. Então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Vamos aqui. O 16, 27 também João 5, 28 e 29. Evangelho João 5, 28 e 29. Tá aqui. Não fiquem maravilhados com isto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Por isso que falou que vai estar lá na frente lá, os ímpios e os santos. Vai ter separado, Deus vai separar as ovelhas dos bodes, as ovelhas dos cabritos.
Vamos continuar aqui. O 13. E também Atos 17, 31. A pessoa não está levando a sério. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos estando dentre os mortos. Então está aqui. 21, 30. Foram julgados segundo as suas obras. Os descrentes serão com razão condenados por seus pecados. Romanos 3, 23. Porque o salário do pecado é a morte. É assim. Todos pecaram e estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. E no 6, 23 está escrito: pois o salário do pecado é a morte. Então, está aqui falando. O 13. Aqui. Os descrentes são os que não creem no Evangelho, na palavra. Por isso continuam nas práticas repugnantes deles de fazer a ofensa a Deus. Os descrentes serão, com razão, condenados por seus pecados. Romanos 3, 23. Porque todos os pecados são na glória de Deus. E Apocalipse 20, 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Continuando aqui. Os crentes cujo nome estiver no livro da vida, então aqui, os crentes cujo nome estiver no livro da vida, por que fala os crentes cujo nome estiver no livro? Porque tem que dizer que é crente, mas não está o nome escrito na vida porque era falso crente, entendeu? Dizia que é crente, conversa mole, mas chegou lá não estava o nome escrito na vida porque era crente falso. Por isso que fala dos crentes que estão aqui na vida. O crente verdadeiro vai estar. Vamos lá. Irmão. Está aqui. Falando a palavra. Os crentes cujo nome estiver no livro da vida, que é o 12 e o 15, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos o livro, ainda outro livro, o livro da vida, e foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Entrarão no novo céu e na nova terra. Então os crentes, aqueles que tiverem escrito no livro da vida, entrarão no céu e na terra. Mas os que não tiverem escrito o seu nome no livro da vida, vão ficar fora. Vão ficar fora os crentes, os feiticeiros, os adultos, como já lemos aqui. Quem não tiver, não vai entrar no novo céu e na nova terra, não. Porque a pessoa quer a gente prega uma para se arrepender das bebedeiras, das fornicações, que é o sexo de solteiro, do cigarro, das drogas, da libertinagem, abandonar os pecados e receber com dor. E a pessoa não quer. Então, quer dizer, quer entrar lá no céu lá fumando, quer entrar no fornicando, bebendo, sem o Espírito Santo? Vai ficar fora, não vai entrar não. Não vai entrar para contaminar o povo de Deus lá não. Deus vai separar o joio do trigo. Está lá, Mateus 13, vai separar o joio do trigo. O joio aqui é causa de escândalo, pede tropeço para os crentes aqui, lança substância toca na casa do crente, boicota o crente, as pregações do crente, mas lá não vai entrar para fazer naquilo lá no céu lá não, tá? Aqui, no tempo certo, Deus vai fazer a separação, pode pegar o joio, que é os ímpios, os usa droga, que na fornicação, e vai lançar no lagar da areia dele, e vai pegar o trigo, que é o povo de Deus, e vai levar para o céu. Eles querem ver para crer? Vamos ver para crer. Vamos lá. Os crentes cujo nome estiver no livro da vida. Então, o novo céu e a nova terra, que é o 21, versículo 1, que é o novo céu e a nova terra. Pois os nomes escritos nesse livro são daqueles que foram redimidos pelo Cordeiro que foi morto. Apocalipse 13, 8 e Apocalipse 21, 7. Apocalipse 13, 8. Então aqui dos redimidos, dos salvos, que foram 13 por 8. Ele será adorado por todos que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto. Então esse daí não vai ter o nome escrito no livro da vida, não. Só os salvos, só os redimidos. Continuando aqui. Também 21, 7. Vamos ler essas notas aqui. Nele não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Vamos lá, vamos continuar.
Tô aqui. Então aqui, pois os nomes escritos nesse livro são daqueles que foram redimidos pelo Cordeiro, que foi morto por seus pecados. Suas obras listradas atestam sua confiança em Cristo e são também a base para determinar suas recompensas. Como eu já li, né? 1 Coríntios 3, 14 e 15, ele fala das recompensas. 2 Coríntios 5, 10 fala da recompensa. Apocalipse 22, 12 diz aqui. Então, nos crentes vai ser jogar só recompensa, só de recompensa. Todos estão salvos, que é pela graça. Mas vai chegar a recompensa, por isso que trabalhou na obra aí, pregou, evangelizou, gastou seu tempo de forma diligente, não gastou seu tempo de forma irresponsável, ele vai ser recompensado ali, tá? Você evangeliza, você prega, você faz a obra de Deus, Deus vai recompensar, vai dar agora recompensa, vai dar responsabilidade, né? Tem lá Lucas 19, fala dos talentos, também Mateus 25, dos talentos obreiros. Então, aqui com o dirigente, Deus vai dar recompensa. Vai dar responsabilidade. Se for responsável nas coisas, nas riquezas injustas, Deus vai dar as riquezas espirituais lá. Vamos lá, recompensa. Então, como uma coisa para os irmãos aqui, que eu estou falando dos salvos, eu vou falar também, porque tem pessoas que não sabem, então é sempre bom falar, que às vezes a pessoa não sabe desse negócio da salvação, então vamos falar para eles não saberem, né, irmão? 2:8. Espera 2:8 e até o 10. Olha aqui que vai falar. Dessa forma. Diz aqui. Ó. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Quer dizer, não é de obras, é dom de Deus, é pela graça. É só por Jesus que nós somos salvos. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Então, somos pela graça, mediante a fé. Não por obra, para ninguém glorir, porque é dom de Deus. Só que, e salvos para as boas obras, fomos salvos para pregar a palavra, para ser embaixador do reino, para ministrar a palavra, para fazer boas obras. Não fazemos obras para ser salvo, tá? Vamos explicar isso aí. Então, vamos lá. Eu já isso aqui. Agora, vamos lá, irmão. Estou falando do coração duro, que eu passei essas notas aqui. Aqui o texto pediu, né? Para examinar essas notas. Então, tá aqui. É isso aí. Aqui já terminou, já. Vamos voltar lá. 26, 15. Eu sigo a direção da Bíblia, do estudo, tá? E eu peço a Deus para o estudo me conduzir também, ficar acessível para ele me conduzir também. Então, tá aqui, eu li aqui. Agora o 8 e 9. O quarto flagelo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Ele foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, porém não se arrependeram para darem glória a Deus. Em vez de escurecer o sol, 8:12, em vez de escurecer o sol, 8:12, aqui no começo, a luz e o sol perderam o seu brilho, mas aqui aqueceu. 12. 8:12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi referida à terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz. Então, tá? Então nessa parte aqui escureceu, mas aqui aqueceu. Vou mostrar para os irmãos aqui. Aqui, ó. Em vez de escurecer o sol, eu já li lá que escureceu, a quarta taça intensificará o calor do sol para infligir uma terrível amostra do lago de fogo vindouro. Tá vendo? A quarta taça intensificará o calor do sol para infligir uma terrível amostra do lago de fogo vindouro. Então tem um lago vindouro aí para os íntimos aí, aqueles que não se arrependem dos pecados, que eu vou mostrar aqui. O 25:15. Esse alguém não foi achado, escrito no livro da vida. Esse foi lançado no lago de fogo. Não, então eu falo, vai brincando, vai brincando. Vai chegar o momento. Vamos lá. Estou lendo aqui. Sobre aqueles que de forma hostil, veja bem. A quarta taça intensificará o calor do sol para infligir uma terrível amostra do lago de fogo vindouro sobre aqueles que de forma hostil não se arrependeram para dar glória a Deus. Tá vendo? Vamos lá. 9:20. Né, filho?
Por enquanto eles estão aí, xingando a gente de filho de meretriz, zombando, jogando substância, mas vai chegar o momento. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos, fornicação. E também 14 e 7. Dizendo com voz forte: temam a Deus e deem a glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Que o anjo estão falando, os habitantes da terra temem a Deus. Então veja bem, em vez de escolher sol, a quarta taça intensificará o calor do sol, para infligir uma terrível amostra do lago de fogo vindouro, sobre aqueles que, de forma hostil, não se arrependeram para darem glória a Deus. O 10 e o 11. O quinto flagelo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas. E as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemavam contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém, não se arrependeram das suas obras. É a palavra que está sendo pregada que eles não creem. Que fala que nos é otário por acreditar na palavra. A quinta taça mostra que o próprio trono da besta não está imune à justa ira de Deus. As trevas foram a nona praga no Egito. O último antes do... Então essa praga aqui foi a última nona no Egito. A última antes do extermínio dos primogênitos, que obrigou o obstinado faraó a libertar Israel, que é das trevas. Vamos lá para ver essa praga aí do Egito lá. Deu de amor, mas deu de juízo também. Não é com prazer que esse sol aquece, dá alimento para esses ímpios, não, tá? Não é com a natureza da saúde para esses ímpios, não, viu? Não é com prazer, não, porque eles ofendem o Deus. Vamos lá. É a natureza se revoltando aí. Vinte e 29. Êxodo 10, do 21 e 29. Vai falar aqui. 21. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Então, trevas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu e houve trevas extensas sobre toda a terra do Egito durante 3 dias. Os egípcios não podiam ver uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham claridade nas suas casas. Então o faraó chamou Moisés e ele disse: por que você clareia nas terras? Porque o povo de Deus é protegido. Então lá no Apocalipse nós vamos receber a marca e vai ser protegido ali dos flagelos. Então até o anjo falou, Apocalipse 7, espere até que seja marcado o sangue. Quando marca, porque é propriedade do Senhor, tá? Então o faraó chamou Moisés, ele disse: vão e adorem o Senhor, fiquem somente os seus rebanhos, o seu gado, as crianças podem ir com você. Então o diabo quer negociar com Moisés. Não dá tudo para Deus, não. Dá pelo menos um pouquinho para mim. Se dá um pouquinho para o diabo leva você, arrasta você todo. Olha só um pouquinho a mulher nua, um pouquinho tem problema. Um pouquinho que te vai levar para o inferno, né? É um pouquinho vai te levar para o inferno. Já não precisa pegar você de uma vez, não. Só um pouquinho é o suficiente para levar para o inferno. Deus quer você serve ele de todo o coração. Vamos lá. Vão e adorem o Senhor, fique somente seus rebanhos, o seu gado, as crianças podem ir com vocês. Moisés respondeu: então você teria... que o senhor fala, irmão? Mas toma só um golinho de champanhe, só um golinho, não tem problema. Dá nada, é radical. Então você teria de novo, você teria de nos pronunciar os animais para o sacrifício e holocaustos que queremos oferecer ao Senhor, nosso Deus. Por isso, os nossos rebanhos irão conosco.
Nenhum casco, ó como é o farol aqui pro diabo. Nenhum casco de animal ficará para trás, porque temos de escolher alguns para oferecer em sacrifício ao Senhor, nosso Deus. E enquanto não chegarmos lá, não sabemos com que animais teremos que adorar o Senhor. Então não vai ficar nada pro diabo, não vai ficar nada. Nenhuma unha pro diabo não vai dar pro diabo, nada. Vamos lá. Então, continuando aqui, é justo que um regime fundamentado no engano, a 13:5, é justo que um regime fundamentado no engano, 13:5, está aqui. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, e foi-lhe dado autoridade para agir durante 42 meses. Engano, tá? Eles acham, esse mal aí, ele age com engano. Então engano esses ímpios aí, né? Estão enganados por estão no clube do mundo aí. Eles estão levando vantagem, chamando de meretriz, eles estão sendo enganados aí pelo diabo aí, e são cegos aí. Vamos lá. Então aqui o 16, o 15. Então, veja bem, é justo um regime fundamentado no engano, 13:5 lá e 13:14. Rapidamente, diz aqui, seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que foi permitido realizar, dizendo a besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que é fácil homenagem à besta, aqueles que foi ferida a espada. Então ele seduz esse maligno aqui, se não consigo seduz esses ímpios aí, e acho que estão levando vantagem. Bom lá. Foi dado uma boca, porque fria arrogante. Aqui já, vamos continuar, vamos ganhar tempo. Então, aqui, seja submerso em trevas, embora colhendo a razão. Veja bem, é justo que um regime fundamentado no engano seja submerso em trevas, embora colhendo as angústias que semearam em sua rebelião. As pessoas obstinadas reagirão amaldiçoando o seu justo juízo, em vez de abandonarem suas obras autodestrutivas. Lembra quando chegar? A pessoa plantou, tá no meio de morte, tá sofrendo com dor lá, em vez de se arrepender, ele blasfema contra Deus, tá? O coração duro, não é para aqui, estão zumbando. Vamos lá. É o coração duro, não quer uma palavra. Vamos continuar aqui. Embora colhendo as angústias que semearam em sua rebelião, as pessoas obstinadas, teimosas, coração duro, insensíveis, impenitentes, reagiram amaldiçoando o seu justo juiz em vez de abandonarem suas obras autodestrutivas. A recusa delas ao arrependimento, tá, 9:21, a recusa delas ao arrependimento, vamos lá, 9:21, 20:21. Glória a Deus. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, nem se arrependeu das obras das suas mãos, eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar, então não deixaram de adorar esses deuses. Também não se arrependeram do seu homicídio, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoral, nem dos seus furtos. Então por isso que é justo o juízo de Deus aí, que eles não se arrependem. Amaldiçoa. Vamos lá. 16:9:21. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, porém não se arrependeram para darem glória a Deus. 21 agora. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. Aqui, mostra a total depravação dos que habitam na terra e mostra ainda que o castigo eterno é justo. Tá vendo? Está em Apocalipse 20, do 13 ao 15. Olha isso aqui. É o trono branco, é a condenação, eu vou ler, parece que eu gosto de ler mesmo. Então, aqui, lançou no abismo e fechou, lançou no abismo e fechou, e pôs selo sobre ele, para que ele não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. E também tronos, e nesse sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar.
Vi ainda as almas que foram decapitadas por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Esses são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo, é aquele que tem a parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem poder, pelo contrário, serão um sacerdote de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Satanás é solto e derrotado. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão no quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Essa batalha aqui é a batalha depois do milênio, tá? Depois de 1000 anos, antes do milênio, Satanás vai ser preso, aí Jesus vai reinar 1000 anos com a igreja aqui. Depois de 1000 anos, Satanás vai ser solto para enganar aquelas pessoas que ficaram aqui, dos flagelos, dos 21. E vai fazer uma segunda rebelião. A primeira rebelião está aqui no capítulo 16, que eu estou lendo, a batalha do Armagedon. É global. Então está aqui. Então aqui, a fim de reunir para a batalha, o número deles é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desceu o fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontra a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Para sempre livre do diabo. O juiz de Deus. Vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele, a terra e o céu fugiram da sua presença, da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida. Foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito no livro. O mal entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno não foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. O lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. A saber, a segunda morte. Glória a Deus. (12, 14). O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, as águas do rio secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de juntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que vem como ladrão. Então, só o 14. A sexta taça prepara para a batalha do grande rio, do grande dia do Deus Todo-Poderoso. A secagem do grande rio Eufrates, sobre o qual a Babilônia antiga insensatamente depositava sua esperança de proteção. Então, tem essa aqui, tá? Isaías 54, 27, 28, Jeremias 50, 38 e 51, 36. Simboliza a remoção da restrição de Deus sobre a capacidade de Satanás de reunir uma conspiração global contra a igreja. Apocalipse 27, então aqui é a primeira rebelião, depois tem a segunda, depois do milênio, que eu li lá em Apocalipse 20. O Eufrates também era a fronteira oriental do Império Romano, e impedia a entrada dos partos. Os partos eram povos da Grécia ali, tá? Tem os atenienses e tinha os espartanos. Aqui é do 6:1. Espíritos imundos emergem como rãs, né? Emergem como rãs. Tá no Egito também, tá? Então, espíritos imundos emergem como rãs. Êxodo 8, 2, 1. Vamos lá, Êxodo 8, 11. Espíritos imundos enganam os reis da terra para contra Israel. 8, 12. Então Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, e Moisés chamou o Senhor por causa... E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs. Deixa eu ler aqui novamente aqui. Então Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme havia combinado com Faraó.
Vamos lá. Vamos lá. Tem um 2 e vai ter um 11. Deixa eu ver. É do 2 ao 11, irmão. 8, 2 ao 11. Então tá aqui. Tá dazendo. Vou ler porque eu vou ocupar muito tempo. Então tá aqui. Da boca do dragão, da besta e do falso profeta, a fim de enganarem os governantes do mundo com a ilusão de vitória sobre o Senhor. E o seu ungido, que é Salmo 2, 1, 2, está escrito isso aí, tá? E para juntá-los para a sua derrota e destruição final. Então, Deus permite que o falso profeta, o diabo, o falso profeta e o anticristo, que é a trilogia satânica, engane todos eles do mundo para atacar Israel. E por isso é que o rio Eufrates. Mas isso aí, Deus trazendo todos eles para o Vale do Marchedão ali, para ele matar todos ali, unidos ali. Né? Deus permitiu isso aí, para estar todos unidos ali, para fazer o juízo ali. Que está no Apocalipse 19 ali, que Deus vai descer ali, vai livrar o povo dele e vai instalar o reino milenial, tá? Vamos lá. E para juntar-os para a derrota da destruição final. Versículo 15. Eis que vem como vem o ladrão, bem-aventurado aqueles que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, quando a armadura de Deus, se visto com a armadura de Deus aí, cinturão da verdade, coração da justiça, calça os pés com a prontidão da da paz, escudo da fé, capacete da expulsão, espada do Espírito e ora. Em todo o tempo. Aqui, bem-aventurado, esta é a terceira das 7 bem-aventuranças, que é o 15, ó. Está falando aqui, ó. Eis que vem como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Esta é a terceira das 7 bênçãos. Então, a veste de justiça também, veste de santidade, veste de justiça. Essa é a terceira das 7 bênçãos de Apocalipse. Está aqui. Jesus insere um apelo à vigilância espiritual, incluindo suas retenções às igrejas autossuficientes de Sardes e Laodiceia. Essas igrejas aqui, Sardes e Laodiceia, são aquelas que não têm elogio. Não tem elogio. As outras têm elogios e têm críticas. E a igreja de Filadélfia e a de Esmirna só tem elogios. E essa aqui só tem, não tem nenhum elogio. A Sardes e a de Laodiceia. Então, continuando aqui, o 15. Aqui, Jesus insere um apelo à vigilância espiritual, ecoando suas repreensões às igrejas autossuficientes de Sardes e Laodiceia, visto que sua vinda será como vem um ladrão, em um momento inesperado. Seus soldados devem permanecer vigilantes e vestidos para não serem pegos nus, para a sua vergonha. Então, quando dizerem para a segurança, vai vir repentina destruição. Então, as pessoas estão na praia bebendo água de coco lá, não estão nem aí, estão relaxando, vai vir repentina destruição, onde vai pegar. Então, veja assim, a pessoa está entorpecida pelo mundo, né? Quando dizer para a segurança, vai vir Jesus vai como ladrão. Jesus vai vir como ladrão para aqueles que estão entorpecidos pelo mundo, para aqueles que estão na letargia mental e para aqueles que estão na lassidão moral. Não tem interesse das coisas espirituais. Então, vai vir como ladrão para isso daí, tá? Quando tiver para a segurança. Quando dizer para a segurança, é o ensino do falso profeta, que adula aí as pessoas que estão na fornicação, nas bebedeiras, na produção das drogas, na roupa de prostituta, adula isso daí, que Deus toca no coração, adula não se coloca na brecha. Então lá em Ezequiel 35, eles não se colocam na brecha. Também está lá em Ezequiel 22, não se coloca na brecha. O falso mestre aí, que adula esses aí. Eles adoram esses aí. Então vai vir como ladrão para ir para esses aí, que a gente nos falsos mestres. Estão entorpecidos pelo mundo. Que eles dizem paz e segurança. Quando diz paz e segurança, vai vir repentina destruição. Porque eles estão entorpecidos pelo mundo. Estão na letargia mental. Estão na lassidão moral. Vamos lá. Glória a Deus. Continuamos. É o 15. Vem com ladrão. Em um momento inesperado. 3. Lembre-se, pois, de que você recebeu e ouviu, e guarde-o, e arrependa-se. Se não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. É a igreja de Pérgamo. Lembre-se, pois,
de que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, eu virei como ladrão, e você, de modo nenhum, saberá em que hora virei contra você. Eu só não vou ler essas notas aqui, irmão, porque a hora já está bem adiantado, então eu vou mais rápido daqui. Continuando aqui. 3:3 e aqui. Seus soldados devem permanecer aqui vigilantes. 3:18. 3:18. Um minutinho só. 3 e o 18. Vamos lá, 3:18. Aconselho que você compre de mim ouro, refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Continuando. Amagedon significa monte Megido, em hebraico. No Israel antigo, Megido era uma planície, não uma montanha, mas também foi palco de algumas importantes batalhas. Juízes 5:19, segundo Reis 23:29, de tal forma que, na geografia simbólica das visões de João, representa adequadamente a zona do combate global, que é 29, que lá na terceira batalha global. Aqui é o Magedon e tem a segunda batalha global, a 29. Onde, então, a primeira batalha é a Magedon e a segunda é a 29. É só duas batalhas globais só, tá? Não tem terceira batalha global, não. Onde se trabalhará o conflito final entre Cristo e Satanás. Então, irmão, terminou aqui o trabalho aqui, no jogo onde está. É só isso, glória a Deus, Deus me ajudou aí, Deus referiu as forças satânicas aí. Atrapalhou só um pouquinho só, não atrapalhou muito não, deu para fazer o trabalho, atrapalhou um pouco só. Comparado com as outras vezes, atrapalhou só um pouco. Bom, vou agradecer ao seu Deus aí, pelo seu estudo que nos deu aí para nos exortar. Então, irmão, o que eu falei, comecei falando, que as pessoas estão morrendo de câncer lá no hospital lá, que eu fumo muito cigarro há muito tempo, essas coisas aí, bebi também, né? Prejudicou lá o fígado, tá sofrendo lá e chega o capelão, que tem a carteirinha, né? Que eles podem entrar lá nesse lugar de internação, e eu ofereço ajuda para eles. E são pessoas assim que conhecem bem a palavra assim, tem assim, capaz de trazer a pessoa à consciência, imagina assim claramente. E a pessoa, não quer aceitar, não quer ceder. É duro, irmão, tá morrendo, já tá na última já. A morte já tá pegando lá no pescoço dele para levar pro inferno lá, e ele não quer receber não. Olha, irmão, eu sou duro, tá sim, porque rejeitar a verdade e o amor que pode salvar. Tá? Então tá com o seu duro aí, viu? Tá com o duro aí. E essa palavra que eu prego aqui, muitos ímpios vão ter acesso a ela aí, e vai morder a língua, vai blasfemar e vai me amaldiçoar. Vai chamar de babaca, de filistante e de filho de meretriz. E vai chamar de otário também, porque eu creio na palavra. Tá? E o apóstolo Paulo, quem quiser viver piedosamente vai ser perseguido. Ao final dos tempos aí, irmão, bom ficar firme, aquele que está sujo, se suje mais, e aquele que está limpo, se limpa mais. Porque no final dos tempos a situação vai ficar irreversível. Vamos orar, agradecer ao Senhor Deus. Que Deus eterno Pai, Senhor, muito obrigado por esse estudo que o Senhor me deu de Apocalipse. O Senhor falou da sensibilidade, da dureza do coração, para amar do Senhor. O Senhor falou também da apostasia, da impenitência, pessoas que não querem se arrepender. Para amar, nós estamos vendo nesse tempo aí, para amar do Senhor. Tem muitos ateus, está cheio de ateu aí, para amar, não crê na palavra. É até falso crente, que não crê na palavra. Então, está vivendo um tempo aí de ateísmo, de apostasia. A pessoa não crê na palavra. Fala que nós crentes cremos na palavra, somos otários, somos enganados aí, porque crê na palavra. Então, o Senhor vai exercer o justo juízo, o Senhor já está entregando esse pessoal à destruição, porque rejeitaram a verdade, o amor que podia salvar. Então, o Senhor está entregando o erro, o engano do coração deles para eles serem enganados e serem destruídos. Está lá em 2 2:9, Paulo. Por não dele quer dar a verdade. Então o Senhor já está dizendo justo agora, já entregando o engano no coração deles para serem destruídos. E, Pai amado, eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor tem me preservado, Pai, do engano, da mentira, do diabo. O Senhor me tem me tirado do chiqueiro, do pecado, do chiqueiro aí, do mundo aí, Pai amado do Senhor. Essas coisas que o Senhor vai ser juiz aí para esses simples aí que amam o pecado. Muito obrigado por Senhor ter me separado do pecado e estar me santificando, Pai. O Senhor me tirou do pecado, do lixo, do chiqueiro, do mundo, e está me santificando todos os dias aí, Pai amado do Senhor. Para adornar, Pai, Senhor, para encontrar com o Senhor, com uma noiva pura, sem mácula, sem ruga, Pai, amado Senhor, para se encontrar com o noivo, Pai. Muito obrigado por você ter me separado, me estar me sentindo com todo dia e continua me separando para te servir, para ser útil nas tuas mãos, para abençoar meus irmãos com essas pregações, edificar a fé deles, Pai, amado Senhor, com essas pregações, Pai, amado Senhor, ser uma ferramenta útil. Me leva a ser diligente para as coisas suas, Pai. E eu te peço, Senhor, prepara-se um ambiente
tranquilo para amar o Senhor, porque eu posso estudar a palavra de forma tranquila, sem substâncias tóxicas entrando na minha casa, sem barulheira de palavrões vindo para minha casa. E se for colocar a pessoa do meu lado, coloca a pessoa sensível para ouvir a tua palavra para me ganhar para o Senhor. Não o coração duro, porque a pessoa é natural, é impossível. Se a pessoa não quer o Senhor, ela vai se voltar contra o Senhor e contra aquele que pega a palavra. É os cães. Não deu que é sagrado aos cães, para que eles não pisem e se voltem contra você. Então, Pai, eu peço que o Senhor age segundo o seu creio, o teu efetuar, e me capacita a fazer a tua obra cada vez mais, e me leva até um dia na tua presença e sendo usado pelo Senhor, Pai, Senhor. Abençoa meus irmãos, a todos que estão acesso a essa pregação, e consola meus irmãos aí também, com essa pregação, que estão sendo hostilizados pelos ímpios, porque os ímpios sabem que o diabo sabe que pouco tempo resta, os ímpios estão postando, estão hostilizando meus irmãos que pegam fielmente a tua palavra, dono de bar, que vem de cachaça, vem de cerveja, são hostilizados também, os crentes são hostilizados por esse comerciante também. Essas pessoas ímpias aí, essas mulheres que usam roupa de prostituto, nós somos hostilizados pelos mundanos, porque nossa vida incrimina a vida deles. Deus te vai queimar no lado por causa de fogo show. Me capacita para me ser firme na tua presença, pregando tua palavra com ousadia. E não permite que eu me contamine com esse mundo perdido aí. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus comigo. Amém. Amém, irmão? Tenha um bom dia aí, na presença do Senhor aí, não sei se já meio-dia, que eu começo a ministrar, eu perco um pouco a noção do tempo, tá? Então, um bom dia aí, boa tarde para a hora do Senhor.